Jesus está caminhando para o final do seu ministério na Galileia. Falei para vocês que Galileia ficava no norte do país, no meio ficava Samaria. Se você tiver mapa na tua Bíblia, você pode ver. Galileia ficava no norte, como se fosse um estado nosso, no norte. Depois ficava Samaria no meio e a Judéia embaixo, onde ficava a capital, Jerusalém. E Jesus, o Evangelho de Marcos conta, a maior parte do Evangelho de Marcos fala do ministério de Jesus no norte, na Galileia. Ele não fala em outros lugares, quase. E nós estamos aqui no final do ministério na Galileia. Jesus começou o seu ministério na Judéia. Na verdade, ele subiu a Galileia, fez milagre lá, transformando a água em vinho. E depois já desceu para a Judéia novamente, logo após o batismo de João. E ele vai subir para a Galileia e ficar ali 1 ano e pouco na Galileia, pregando principalmente na cidade de Cafarnaum, que era o centro do seu ministério. Mas também ele faz 3 viagens por toda a Galileia, indo de aldeia em aldeia, dentro das que ele conseguiu ir, porque evidentemente ele estava num corpo físico e era limitado, e havia por volta de 200 ou 230 pequenas cidades e aldeias na Galileia. Evidentemente Jesus não conseguiria ir em todas elas. Então agora já 1 ano e meio depois, 2 anos e pouco depois do seu ministério, ele manda os discípulos, os 12 que ele havia escolhido agora, ele manda de 2 em 2 para pregar pelas aldeias da Galileia. A gente não sabe se esta viagem deles durou 2 meses, 3 meses ou 4 meses, mas eles foram de 2 em 2 viajando por aldeias pequenas da Galileia. Como 11 deles, exceto Judas Iscariotes, que era da Judéia, os outros 11 apóstolos eram da Galileia, é muito provável que eles tenham passado pelas suas cidades e vilas pequenas, pregando, anunciando o reino de Deus, expulsando os demônios e curando os enfermos, que foi isso que Jesus falou que eles deveriam fazer. E aí então entra no meio desta história, eles colocam, Marcos coloca a história da morte de João Batista, e então volta com eles, com o encontro deles com Jesus, dos 12, quando eles regressam da viagem, viajando pela Galileia, encontram a Jesus, provavelmente em Cafarnaum. Jesus deve ter marcado o lugar para eles, deve ter dado tempo para eles. Olha, vocês voltem daqui a tanto, no dia tal, e nós vamos nos encontrar em tal lugar. E eles então se encontram com Jesus, e eles estão extremamente cansados, exaustos, e a Bíblia diz aqui que eles não tinham nem tempo para comer. De novo, é outra vez que a Bíblia fala que eles não tinham nem tempo para comer. Jesus então fala para eles: olha, vamos para um lugar solitário, vamos para um lugar mais deserto, porque eu falei para vocês que multidões vinham atrás de Jesus, era o auge do ministério de Jesus, mas na verdade, a partir de agora, quando Jesus ele sai da Galileia, ele vai realizar o último milagre na Galileia. Ele sai da Galileia, ele vai para fora do país, para Tiro e Sidom. Depois ele volta, corta a Galileia e vai para Decápolis, lá onde ele expulsou o demônio do Gadareno. E depois desta viagem, ele desce para a Judéia e nunca mais ele volta para a Galileia. Ali na Judéia ele vai passar alguns meses pregando, e então ele vai a Jerusalém, vai ser morto lá. Olha bem, Jesus ele está com os seus discípulos e eles vão para descansar. Eles entram no barco, eles vão atravessar em direção, aqui no texto não fala, mas este é o único milagre. A importância deste milagre aí é o único milagre que está nos 4 evangelhos. Você pode ler Mateus, Marcos, Lucas e João, e nos 4 evangelhos está este milagre. E se você ler todos juntos, você vai acrescentando informações do que é que aconteceu. Então aqui em Marcos não fala para onde eles foram, mas em Lucas fala que eles foram para Betsaida. Betsaida, provavelmente chamada Betsaida Júlias, que era do outro lado do mar da Galileia. E eles então entram no barquinho e vão em direção a Betsaida Júlias.
Por que é importante a cidade de Betsaida? Porque Jesus ele vem a falar que ai de ti Corazim, depois ele fala ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, se tivessem feito os milagres que em ti fizeram, há muito elas teriam se arrependido no pó e na cinza. Eu digo para vocês que haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós no dia do julgamento. Sabe por quê? Porque Tiro e Sidom, elas foram destruídas por causa do seu pecado, da idolatria, do orgulho, da imoralidade. Cidades imorais, cidades fora de Israel, não eram de Israel, eram dos gentios, pessoas que adoravam a ídolos e a imagens, e Deus proferiu várias vezes através dos profetas, palavras de destruição para esses lugares. Mas Jesus fala, olha, se em Tiro e em Sidom eu tivesse feito o que eu fiz no meio de vós, eles teriam se arrependido, e vocês não se arrependeram. Na verdade, talvez este tenha sido o último, e este foi o último milagre, mas talvez por causa deste milagre, e eles não creram, que o Senhor fala esta palavra, pronuncia este julgamento sobre a cidade de Betsaida, porque este foi o último milagre que Jesus fez ali na Galileia. Na verdade, era a Páscoa. O Evangelho de João fala que estava próximo à Páscoa dos judeus, no capítulo 6, que conta este milagre. A Páscoa dos judeus ficava na primavera, mais ou menos mês entre março e abril do nosso calendário. Era uma época de flores e de plantas, sendo que quando Jesus fala para eles se assentarem, a Bíblia diz aqui que eles se assentam na relva verde. Olha só, quando fala deserto, não está falando deserto, que eles foram para um deserto de pedras e de terra, mas sim para uma região deserta. Era uma região pouco populosa, eram cidades muito pequenas, que não havia muita gente. Então quando Jesus ele vai para o outro lado, a intenção é descansar com seus discípulos. Seus discípulos estavam cansados da viagem, de pregar por tantos lugares diferentes e orar por pessoas, e agora eles mereciam um descanso. Talvez entraram no barco empolgados, porque nós vamos dar uma descansada um pouco. Eles vão em direção a Betsaida. A Bíblia diz aqui no texto que as pessoas viram Jesus indo em direção àquela direção de Betsaida, e correram atrás dele. Alguém gritou lá, olha, eles estão indo lá em direção, olha, me parece que eles estão indo em direção a Betsaida. E eram mais ou menos 7 a 8 quilômetros de barco, a vela, para atravessar até aquela região, e era mais ou menos uns 12, 13 quilômetros por terra, em volta do lago, em volta do mar da Galileia, do lago de Genezaré. A Bíblia diz aqui que as pessoas foram a pé, elas deram a volta e chegaram antes de Jesus, e foram passando por vilas pequenas e aldeias pequenas, e foi juntando gente. Onde vocês estão indo? Olha, nós estamos indo. Jesus, ele está indo em tal direção, e multidão, e foi juntando gente, e quando Jesus, o barquinho deles estava chegando do outro lado, lá na região de Betsaida, havia na beira ali do mar uma multidão de pessoas, aproximadamente, Marcos fala que 5.000, Mateus fala aproximadamente 5.000, Lucas fala aproximadamente 5.000, e Mateus fala 5.000, além de mulheres e crianças. Quando você fala 5.000 homens, além de mulheres e crianças, significa que para cada homem deve haver uma mulher, e cada família deve haver 3, 4, 5, 10, 12, 15 filhos naquela época. Então evidentemente havia uma multidão de pelo menos de 20 a 30 mil, 35 mil pessoas ali, 30 mil pessoas talvez no lado de lá do mar,
no lado ali da areia, aguardando Jesus, esperando Jesus chegar. E a Bíblia diz que, imagina, eu fiquei pensando a decepção dos discípulos, quando eles vão chegando perto da praia, eles olham assim e falam: meu Deus do céu, nós viemos para cá para ficar sozinhos, isolados e descansar. Eu estou tão cansado, mas de repente uma multidão imensa. Mas Jesus não pensava desse jeito. Jesus, a Bíblia diz que ele, vendo a multidão, ele se compadeceu deles, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Ovelha que não tem pastor é como a ovelha morre. A ovelha é um dos animais mais sensíveis que existem. A ovelha, ela precisa que o pastor leve ela para beber água, ela precisa que o pastor corte a lã dela, se ela cair de costas no chão com as pernas para cima, ela não consegue se desvirar e ela morre desta maneira. O pastor precisa desvirá-la, senão ela morre de fome, de sede. Ela não consegue tirar os piolhos e carrapatos que ficam na sua lã, ela não corta a lã. Esses dias eu vi uma foto de uma ovelha que estava desgarrada, e ela estava sem cortar a lã, evidente, e ela aparecia os olhinhos dela, e ela estava morrendo, a lã dela muito grande, porque ela precisa que o pastor cuide dela e corte as suas ovelhas, a sua lã. E quando Jesus, ele viu a multidão, ele se compadeceu, porque eles eram como alguém que não tem alguém que ensine, que não tem um líder, que não tem alguém que dirija, que não tem alguém que leve alimento, que leve água, que cuide destas pessoas. E Jesus se compadeceu ao ver aquela multidão lá. E a Bíblia diz que ele começou a ensinar-lhes a palavra de Deus. A Bíblia diz, ele anunciava-lhes, acho que no Evangelho de João fala, anunciava-lhes o reino de Deus. E num dos 4 evangelhos, se você for ler, diz assim: e curou os seus enfermos. Jesus curou os seus enfermos. Jesus pregou o reino. Jesus falou do reino. Jesus falou do reino eterno. Jesus pregou a palavra àquela multidão, porque ele se compadeceu dela, como que se elas não tivessem um líder, não tivessem um guia espiritual, não tivesse alguém que ensinasse para elas o caminho de Deus, que ensinasse para elas como andar com o Senhor. Eu não sei quanto tempo levou isso daqui, esta conversa de Jesus, e com esta multidão de 20, 30 mil pessoas, mas eu sei que talvez demorou horas, porque já estava no final da tarde. A Bíblia diz que já era o fim do dia, e então algum dos discípulos chegou para Jesus e falou: Senhor, olha, manda a multidão embora, porque é muita gente, e para que eles passem pelas vilas, pelas aldeias e comprem alimento para si, para que eles não desfaleçam, não morram. Nós estamos aqui o dia inteiro e eles estão com fome. E aí, se você juntar os 4 evangelhos, Jesus, ele pergunta aqui no texto que nós estamos lendo, e ele fala para eles: dá-lhes voz de comer, dê comida para eles. Ou ele pergunta para Filipe: onde é que nós compraríamos, lá em João, onde é que nós compraremos pão para dar de comida para estas pessoas aí? Jesus, ele fala assim: olha, e de ver, ele fala assim: olha, eles responderiam: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. Filipe, no Evangelho de João, responde para Jesus: não lhe bastariam 200 denários de pão para dar um pedaço de pão para cada um deles. Jesus então fala para eles: olha, quantos pães vocês têm aí? Vão ver, procurem, contem. O que vocês têm aí? E evidentemente eles saíram no meio da multidão perguntando, porque a gente lê o texto da Bíblia, mas isso não foram 3 minutos, né? Porque eles perguntaram para Filipe, respondeu para Jesus: Senhor, não bastaria 200 denários de pão para comprarmos um pedaço de pão para cada um? Eles falaram aqui em Marcos: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer.
200 denários o denário é um salário de um dia, seriam 200 dias de trabalho, mas muitos trabalhadores ganhavam até mesmo menos disto, deveria ser quase um ano de salário. Olha só, eu estava fazendo uma continha aí, eu não sei quanto que está o pão hoje vende por quilo, mas me parece que uns R$8 o quilo, ou R$9 o quilo, R$10 o quilo, dependendo da padaria, cada quilo deve ter por volta de 17 pães, do nosso pãozinho francês. Eu estava pensando, 30 mil pãezinhos ia dar para esse pessoal comer um pãozinho, cada um deles um pãozinho nosso. Só que o pão deles era diferente, que o pão deles não tinha fermento, era pão asmo, é aquela bolacha dura que se quebra, parte, por isso que fala partiu, quebrou, não tinha fermento. Eles pensam o seguinte: para alimentar 30 mil pessoas, nós vamos precisar de 40, 50 mil pães. E onde que nós vamos comprar no final do dia? Onde nós vamos achar uma padaria para comprarmos esta quantidade de pães? É a mesma coisa que você hoje ir na padaria da esquina ali às 6 horas da tarde, chegar no balcão e falar: olha, eu queria o seguinte, eu queria 45 mil pãezinhos. E a pessoa falando: é impossível, não existe isso daí, não tem a chance. Era mais ou menos esta situação. E os discípulos não viam uma solução para aquilo lá, porque onde é que nós vamos comprar tanto pão assim a esta hora? Onde vai ter? Jesus perguntou para Felipe, olha só, quando você abre no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus perguntou a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Onde nós vamos achar um lugar neste momento? E a Bíblia diz assim: e Jesus o perguntou para o experimentar, porque ele sabia o que ele iria fazer. Olha só, Jesus perguntou para Felipe para o experimentar, para ver o seu coração, para ver se ele cria, se ele falasse uma palavra de confiança. Mas a resposta de Felipe foi: Senhor, não bastariam 200 denários para nós comprarmos pão para tanta gente assim. Não tem jeito. Jesus falou então: ide ver quantos pães vocês têm. E eles saíram no meio das pessoas: tem algum pão aí? Tem pão, tem pão, tem pão. E talvez Jesus continuou ensinando e alguma coisa, e eles foram perguntar, até que André, lá em João fala que André chegou ali e falou para Jesus: olha, tem apenas um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas olha o que André fala: mas o que é isto para tanta gente? O que é isto para tanta gente? 2 discípulos falaram 2 palavras negativas aqui. Felipe, ele falou o seguinte: não lhes bastariam 200 denários, um ano de salário, não bastaria para comprar pão para todo esse pessoal aí, Senhor? E André falou: Senhor, eu tenho aqui 5 pãezinhos, na verdade era pãezinhos e 2 peixes, mas o que é isto para tanta gente? Isso não dá para nada, é um lanchinho de uma criança que a mãe colocou na vasilhinha lá para ele trazer e comer, não vai dar para nada. Olha, nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que nós falamos, porque as palavras que nós falamos podem contaminar as outras pessoas e destruir a confiança que elas possam ter em Deus. Porque era uma situação que eles nunca haviam passado antes, porque eles viram Jesus curar doentes, eles viram Jesus expulsar demônios, eles viram Jesus repreender o vento e o mar, eles viram Jesus ressuscitar a menina, filha de Jairo, eles viram milagres de perto, eles viram Jesus pregar sermões maravilhosos, mas eles nunca haviam visto multiplicação de nada. A única referência de multiplicação que eles tinham era lá de Elias, do azeite da viúva e lá da farinha da panela. Mas na cabeça deles não veio isso daí no momento. Eles não entenderam que eles estavam diante daquele que poderia fazer qualquer milagre, suprir qualquer necessidade. Eles poderiam ter respondido para Jesus: Senhor, olha, nós não temos quase nada aqui, mas nós sabemos que o Senhor pode fazer alguma coisa, ainda que seja
emerja do nada. O Senhor repreendeu o mar, ele obedeceu. O Senhor repreendeu o vento, e ele obedeceu. O Senhor ressuscitou a filha de Jairo. O Senhor curou doentes. O Senhor expulsou demônios. Os demônios tremeram diante do Senhor. Nós fizemos uma viagem agora pela Galileia, expulsando demônios em teu nome, curando os doentes em teu nome, e eles obedeceram a nós. Eles voltaram alegres para Jesus. Outro texto diz que eles estavam alegres, e Jesus falou: alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida, no reino de Deus, dos céus. Eles poderiam dar uma resposta diferente para Jesus, mas diante de situações que nós vemos em nossa vida, que aos nossos olhos são impossíveis, às vezes nós somos tentados a falar palavras negativas diante daquela situação. Todos nós já passamos por momentos difíceis na nossa vida, em que as nossas palavras, nós não vigiamos as nossas palavras, e ao invés de nós falarmos palavras de confiança, palavras de fé, palavras que nós cremos num grande Deus que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, geralmente nós reclamamos e nós murmuramos, e nós vemos as impossibilidades, as dificuldades, porque nunca foi feito. Mas nós servimos a um Deus de coisas novas, e coisas que não foram feitas, Deus pode fazer em nossas vidas, na minha vida e na sua vida, queridos. E a incredulidade, eles nem pensaram em um milagre naquela hora. A única resposta que eles tinham era: Senhor, vamos mandar esse povo para casa porque não tem comida para todo mundo. Vamos mandar esse povo embora porque eles não desfaleçam pelo caminho. Senhor, vamos mandá-los embora para que eles passem nas aldeias e vilas e comprem alguma coisa para eles comerem, para eles não morrerem, não se passarem mal. Tem gente de idade aqui no meio. Enfim, era a solução deles, era uma solução humana. Sabe a solução quando nós sentamos num comitê, numa organização, numa reunião, e cada um dá a sua opinião: olha, a saída é esta, vamos tomar tal direção, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Mas às vezes a gente não coloca na mesa a possibilidade de um milagre extraordinário. Nós não colocamos Deus na nossa conversa. Nós raciocinamos apenas humanamente. É impossível isto, é impossível aquilo, impossível aquilo. Eu já passei por tantas vezes na minha vida com relação à igreja, de chegar a alguns momentos na vida, falar: bom, isso não tem jeito, é impossível isto, é impossível irmos para tal lugar, é impossível entrarmos aqui, é impossível resolvermos isto, é impossível fazermos aquilo, é impossível comprarmos tal coisa, é impossível pagarmos isto que é caro demais, nós não temos condição, é isto e aquilo. E geralmente nós fazemos, raciocinamos, que não é errado raciocinar, mas geralmente nós excluímos a Deus da nossa conversa. Nós excluímos a possibilidade de acontecer um milagre em nossa vida, e Deus se mover e agir de uma maneira sobrenatural, e que nós nunca vimos antes em nossa vida. Nós nos esquecemos disso daí. E foi o que aconteceu com os discípulos. André chega para Jesus, depois deles procurarem, fala para ele: Senhor, olha, a única coisa que eu achei aqui foi um rapaz, um menino. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos, e a palavra usada aqui para pão não é pão, não é pãozão, é pãozinho. É que nem uma bolacha cream cracker, é o lanchinho da tarde. Era pegar os 2 peixinhos e quebra em pedaços o peixinho e põe sobre aquele pedacinho de 5 pedaços, digamos, de bolacha de cream cracker, e comer. É um antepasto, é aquele lanchinho que a criança ia comer. Me parece que a mãe, o rapaz, foi o único que preparou, ou se os outros prepararam, não colocaram na mão de Jesus e foram egoístas. Porque às vezes a gente até tem, mas a gente pensa de uma maneira errada: se eu der vai faltar. Às vezes eu até tenho, mas eu tenho só para mim, eu não tenho para repartir com os outros. Mas aquele menino, o rapaz, ele despreendido, eu sei que de uma forma que André
tomou o lanche do rapaz. O André talvez convenceu o rapaz: olha, nós estamos precisando aqui de alguma comida, e Jesus mandou a gente procurar comida, e já que você tem, você não quer nos dar esta comida tua? E de alguma forma ele pegou a comida do menino e levou até Jesus e falou: Senhor, olha, o resultado da pesquisa nossa é o seguinte: nós temos 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Olha, a mentalidade que às vezes a gente tem é sempre das impossibilidades, o que não vai dar certo, o que nós não podemos fazer, o que nós não vamos conseguir. Sabe, quando a gente está diante de um problema muito grande, vem o sentimento, as emoções querem mexer com a gente, o medo quer mexer com a gente, o medo quer nos levar à incredulidade, o medo quer nos levar a duvidar de Deus, o medo quer tirar a nossa visão do sobrenatural e colocar na tragédia. O que é que vai acontecer com a nossa vida? É isto que vem na nossa mente. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Para que lado eu vou? Eu sei bem o que é isso daí. Já falei para vocês, muitas vezes em minha vida, eu acordo de madrugada, às vezes o diabo me acorda, às vezes Deus me acorda, como acontece com você. Às vezes Deus me acorda para orar, e às vezes o diabo me acorda para me perturbar. Depende do que está em minha mente. Às vezes eu acordo com aquele fogo para ir orar e buscar a Deus. Eu sei, o Espírito Santo está me acordando. Às vezes eu acordo com a minha cabeça rodando a 1000. O que eu vou fazer? Aí o diabo está me acordando. Que Deus não me acorda para me preocupar. Deus me acorda para me dar soluções. O diabo me acorda para me preocupar. E aí começa a vir as preocupações. E as coisas que temos que fazer. E como nós vamos fazer? E aí você começa a pensar humanamente que não tem saída. Não tem saída. Como que eu vou fazer essas coisas? Qual que vai ser a saída disso daqui? Nós não conseguimos pagar isso daqui? Como que nós vamos fazer? Eu já tive que fazer, por exemplo, pôr a minha casa como garantia para pagar coisas da igreja. E aí eu fico pensando, bom, qual vai ser o tamanho da surra da minha esposa sobre mim se eu perder a nossa casa? Será que ela vai ficar brava? E é sério. Porque você não vê uma saída. Como que você vai fazer aquilo lá? Não tem jeito. A única maneira é eu dar a minha casa para pagar isso daí. Não tem outra solução. E o diabo fica na tua cabeça, perturbando você, fazendo com que você olhe para o mundo natural e não para o mundo sobrenatural de um Deus que pode todas as coisas. O que é? Qual é o tamanho do seu problema para um Deus que criou o universo? Qual é o tamanho do seu problema para um Deus que chama cada uma das estrelas pelo seu nome? Qual é o tamanho da tua dificuldade diante de um Deus que ressuscita mortos, meu amado, e que escreveu uma palavra que não falha nenhum jota desta palavra aqui? Então, às vezes, a gente não consegue enxergar o sobrenatural de Deus, porque a nossa cabeça se enche de coisas naturais. O que é isto para tanta gente assim? Mas Jesus não se preocupou com isso daí. Olha, Jesus falou para eles o seguinte: olha, vocês dividam o pessoal aí. Faz o seguinte, ó. Vocês 12 aqui, cada um vai para um lado, vocês dividem, vamos organizar isso daqui. Você imagina o seguinte, aqui dentro cabem 4.000 pessoas. Se fossem 6 vezes esse lugar lotado, seriam 24.000 pessoas. Então imagine só que tem 6 vezes esse lugar aqui lotado de gente. Você põe 6 salões, mais 5 salões depois desse daqui. É essa multidão, digamos, que está aqui, e que Jesus agora vai dar comida para eles, e vai organizar isso daí. Então olha bem, Jesus começa a dividir, os discípulos vão pelo meio, começam a dividir em grupos de 100, grupos de 50, grupos de 100, grupos de 50, grupos de 100. Se você fizer uma conta aí, dá mais ou menos uns 500 grupos
de 50 pessoas, 500 grupos de 50 daria 25 mil pessoas. Então você põe 460 grupos, tinha grupos de 100, enfim, 450 grupos por aí, eles dividem em grupos que vai ser mais fácil dar a comida para essas pessoas. Quando então os discípulos voltam ali na frente, onde Jesus estava falando, fala: Senhor, está tudo arrumado já. Então Jesus falou: cadê os pães aí, André? Cadê os pãezinhos? E talvez estava lá dentro de um saquinho que a mãe separou lá, um saquinho dos cream crackers aqui, o saquinho dos 2 peixinhos aqui, e está aqui, Senhor. E Jesus pega aquilo lá na frente de todo mundo e ele dá graças. A Bíblia diz, ele abençoa, ele os abençoou, ele deu graças. Isso era um costume judeu, eles faziam isso daí, antes de comer eles davam graças pelo alimento. Eu fico pensando o que se passava na cabeça das pessoas, porque estava terminando o dia, o sol estava se pondo, e as pessoas lá de longe, evidentemente, ninguém ouviu o que André falou para Jesus. Quem está lá no fundão, lá no número, na fileira dos 20 mil, não ouviu a conversa de Jesus com seus discípulos. E agora Jesus, eles vêm bem longe, não tinha telão, nada. Eles vêm Jesus bem de longe com uma coisinha, não sei, parece que tem alguma coisa na mão dele. Tem alguma coisinha lá, não sei, nem dá para ver a mão dele, muito longe. E os discípulos talvez pensaram: ele está dando graças na frente de todo mundo, será que Jesus vai comer? Porque o lanche só dá para um, né? Será que Jesus está agradecendo a Deus? Ele vai comer o lanche e vai mandar o povo embora. O que vai acontecer aqui? Mas a Bíblia diz que Jesus deu graças, e então ele organizou tudo, evidentemente. Talvez ele pôs 6 deste lado e 6 deste lado aqui, e talvez ele falou para um deles: ó, levanta a capa aí, Pedro, uma das roupas que eles usavam, pelo menos 5 trajes por cima, levanta aí um pouco uma capa aí, e eu vou pôr aqui, você vai distribuir no grupo de lá, vocês daqui vão para esse lado de cá. Enfim, houve uma organização ali, e Jesus começou a pegar aqueles pedaços de pão, que eu uso falar para vocês, tipo cream cracker, porque é aquele estilo, quebrando e pondo talvez ali em cima de Pedro, quebrando e pondo em cima da coisa do discípulo, e quebrando o peixinho e pondo ali também, e foi fazendo isso daí de um lado, e ele foi saindo, veio outro, e assim foi indo cada um para distribuir num grupo. Esse foi para esse grupo, para aquele. Eu não sei se o milagre aconteceu totalmente só aqui nesta hora, mas se enquanto eles não foram andando, foi se multiplicando ainda, a multiplicação continuou enquanto eles estavam levando aquilo lá. Evidentemente, os discípulos estavam assombrados com o que eles estavam vendo, porque de repente aquelas pequenas bolachinhas que estavam ali dentro encheu aqui a saia de Pedro, e o outro do outro lado, e André e Felipe começaram a distribuir para as pessoas no meio, e a Bíblia diz que eles comeram. Olha só, interessante, esses dias eu vi um desenho de alguma coisa assim, da turma do Mimimi de hoje. Alguém falou: bom, eu não como peixe, será que esse peixe está quente? Ele lavou a mão para cortar o peixe, para quebrar a bolacha? Será que não tem nenhuma bactéria nisso? Não, eles simplesmente comeram. A Bíblia diz: comeram e se fartaram, se empanturraram de comida. E a Bíblia diz que ainda eles recolheram os restantes daquilo que sobrou e trouxeram ali, e encheu 12 cestos. É interessante, eu antigamente até pensava, até ler esta palavra aqui no texto original, para cesto, eu até pensava que na minha cabeça vinha um cesto assim de vime, como a gente conhece, às vezes que é onde põe roupas, e um cesto cheio, os discípulos, cada um deles com um cesto. Mas a palavra aqui é uma bolsa. A palavra é tipo uma mochilinha, o alforge, é algo pequeno, onde se punha o lanchinho do dia. Não era que sobrou para eles carregarem um cesto pesado, mas que foi o suficiente para eles. E eu fiquei pensando que a Bíblia diz que sobrou 12 cestos.
E eu pensei que talvez naquela correria, na distribuição, os últimos a comer, ou quem não comeu nesta história, foi cada um dos 12 que estavam distribuindo, e sobraram exatamente 12 mochilinhas, 12, encheram 12 porções, porque depois que eles saíssem dali, os discípulos iam comer, porque evidentemente eles também estavam com fome. Isto mostra a exatidão do que Deus faz e do milagre que Jesus fez, que não foi uma coisa muito além do que precisava, mas não foi aquém, porque Deus sabe exatamente o que você precisa na sua vida. A Bíblia diz que Jesus falou para Filipe para o testar, porque ele bem sabia o que ele iria fazer. Meu amado, Deus já sabe o que ele vai fazer na sua vida, Deus já sabe o que vai fazer com relação a esta situação que você está passando. A única coisa que ele não contou para você ainda, só não te contou, mas ele já sabe o que ele vai fazer. Ele é um Deus de milagres. Ele prometeu que iria estar conosco todos os dias. Ele prometeu que iria suprir cada uma das nossas necessidades. Ele prometeu que iria enviar o seu anjo adiante de nós. Ele prometeu que iria cuidar da gente. Ele falou que não cairia uma folha, não cai um pardal sobre a terra sem que o Senhor saiba. E ele falou, Jesus falou para os seus discípulos: vocês são mais importantes do que os pardais. Por que vocês se preocupam como os gentios? Deixe os gentios, aqueles que não têm a Deus, se preocupar, mas vocês não busquem o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, as demais coisas, o beber, o comer, o vestir, as necessidades da vida, o vosso Pai sabe do que vocês precisam, o vosso Pai sabe que vocês precisam delas, e Ele vai suprir na hora certa. Ele é um Deus de milagres, e Ele vai fazer o milagre na hora certa, não é antes nem depois, mas é no momento exato, meu amado. Eu preguei esses dias para vocês aqui no Evangelho de Marcos, quando Jesus nos mandou os 12 aqui, vocês não levem nada, não levem alforje, não levem comida, não levem nada. Por quê? Porque Jesus estava querendo ensiná-los a dependerem de Deus. Eles precisavam aprender a depender de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje é o pão nosso. Então, algumas vezes em nossa vida, Deus permite que a gente chegue diante de uma dificuldade, não é para nos derrotar, mas é para nos ensinar a confiar nele em qualquer situação da vida. Não nos desesperarmos, que a gente fica desesperado. Eu tenho histórias ao longo, sou pastor, você também tem histórias da tua vida. Eu tenho histórias da nossa igreja que daria um livro cheio. Tantas e tantas e tantas vezes que eu acordei de madrugada para fazer coisas. E às vezes eu fico preocupado e parece que Deus me fala umas coisas e às vezes eu fico pensando, oh meu Deus, mas complicado. Porque nossa igreja sempre foi uma igreja doadora, meu amado. Graças a Deus por isto. Nós ofertamos para missões, desde Caio Fábio, na época do começo do meu ministério, dele no ministério, nós estávamos juntos na televisão, em uma época, nossa igreja ofertava naquele ministério, nossa igreja ofertava para o ministério da Valnice, nossa igreja ajudava igrejas que estavam iniciando a pagar o aluguel deles, nossa igreja ofertava para missões, nossa igreja ofertava para missionários que apareciam, que passavam por aqui, enfim, até hoje sempre foi assim. Nós vamos para o Camboja, nós pagamos para os pastores de lá receberem a palavra, nós ajudamos as igrejas no sertão, nós pagamos o aluguel das igrejas do sertão, nós ajudamos os irmãos, enfim, um monte de coisas. E aí eu estava lá falando para Deus, Senhor, e nós temos 30 e poucos anos, igrejas com 30 e poucos, e nós fomos para a televisão, e nós fomos para o rádio, e numa época que a televisão, esses dias me ligaram me oferecendo para nós passarmos nosso programa por 30 mil, nós pagávamos 200 mil por mês. Cara, ninguém fazia, não tinha internet, era maneira de nós entrarmos lá no sertão da Paraíba, lá no sertão do Piauí,
em que havia uma televisão na praça da cidade, e que as pessoas se reuniam na praça para assistir os cultos no sábado de manhã, e colocamos dinheiro, e lá estou eu, Senhor, toda a igreja tem seu prédio, toda a igreja tem isto e aquilo, toda a igreja tem isto e aquilo, e Senhor, nós demos, não temos nada, Senhor. E aí parece que o Espírito Santo fala para mim, faltou alguma coisa? E eu falei, tudo bem, não faltou nada, mas a gente quer descansar. A gente na vida às vezes quer, puxa vida. Aí eu vou lá e falo para Deus, Senhor, eu já sou vô, Senhor. Eu levei a tio, Senhor. E Deus fala, eu mudei alguma coisa? Me diz. E às vezes eu estou orando de madrugada e me vem, eu sei, o Espírito Santo fala com a gente. De repente eu estou lá colocando as questões para Deus e vem umas palavras assim no meu espírito. Faltou algo para vocês? Vocês pagaram alguma coisa atrasada na vida de vocês? Chegou o dia de vocês pagarem qualquer coisa e faltou dinheiro? E eu tenho que responder não. Mas às vezes eu também falo para Deus, Senhor, mas às vezes é tão bom a gente ter uma folga, sabe? E parece que eu me sinto às vezes um pouco até culpado diante de Deus, porque eu me sinto assim, será que eu não quero desconfiar, quero confiar no Senhor. O Senhor nunca falhou. Eu quero confiar no Senhor cada dia. Eu quero morrer confiando no Senhor. Quero morrer confiando no Senhor. Não quero morrer. Bom, graças a Deus, nossa igreja tem não sei quantos milhões guardados, e nós temos tudo pronto. Agora morrerei em paz. Não, eu quero morrer confiando no Senhor. Sabendo que o Senhor nos dá o pão de cada dia. E que amanhã, nós não temos o pão ainda, mas o Senhor vai dar o maná. Amanhã, o Senhor, depois de amanhã, o ano de 2001, no meio da pandemia, o Senhor esteve suprindo cada uma das necessidades. Enfim, sabe, queridos, o que eu vejo é que a gente é natural demais, e a gente se preocupa demais, e a gente questiona Deus demais. Às vezes é duro crer, às vezes é difícil crermos, porque você fala, bom, eu não estou vendo Deus, eu gosto de ver, né? Mas para que eu preciso fé se eu tenho dinheiro para pagar aquilo que eu preciso? Eu não preciso de fé, está aqui, é só eu fazer o cheque. Às vezes eu preciso de fé quando eu não tenho, quando eu não vejo. Senhor, onde nós vamos comprar pão para esse povo aqui? Não basta 200 denários, nós nem temos 200 denários, não basta esse dinheiro para a gente comprar. Tem aqui uns pãezinhos, mas o que é isto para tanta gente? Meu amado, o negócio é que a gente precisa entregar os nossos 5 pãezinhos, os nossos 2 peixinhos nas mãos de Deus, e Deus vai multiplicar aquilo que eu e você temos, aquilo que nós temos. Como eu falei, muita gente não coloca as coisas na mão de Deus por egoísmo. Muitas pessoas falam, se eu der vai me faltar, se eu der, mas a maneira que Deus faz com que a bênção venha através da nossa vida, justamente é nós dando, nós fazendo algo para alguém. Você quer ser amado? Então primeiro você ame, primeiro plante a semente. É assim que são os princípios da Bíblia, de semear e colher. Não é colher e semear. A gente inverte, a gente pensa assim, se eu tiver muito dinheiro eu vou fazer tal coisa. Querido, na história da nossa igreja, eu falo isso para o meu filho, para o Gui, sempre falo para eles, e falo para ele que está com a igreja, filho, olha, é assim, 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 vai acontecer coisas assim. Na história da nossa igreja já teve gente falando para mim, pastor, eu vou comprar tal coisa para a igreja, eu vou dar ônibus para a igreja, a igreja está precisando de uma van, eu vou dar uma van para a igreja, para viagem missionária, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Sim, eu escuto, tudo bem. Mas você acha que eu conto? Não conto com nada. Eu conto com Deus. Porque tanta gente me falou, cadê? Estou aguardando, já era para ter uns 30 ônibus aqui, uma frota. Você entende? Eu aprendi que a gente tem que aprender a depender de Deus. Aprendi, estou aprendendo.
E aprendo sempre, aprendo todos os anos. Aprendo quando me vem uma situação que aos meus olhos é extremamente difícil. Aí eu aprendo. Aprendo a não olhar para os homens, a olhar para Deus. E às vezes é difícil que você não vê a Deus. Você sente Deus. Você acredita que o Espírito Santo fala com você? Sim. O diabo também fala com você. O diabo também fala, isso daí não é voz de Deus não. Isso é da tua cabeça, isso é pensamento positivo. Ih, você vai ver a tragédia que vai dar esse negócio. Vai dar tudo errado. Vocês vão ver, vai passar. Mas a gente sabe, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós tomamos nosso café. Toda semana eu compro um pacotinho de bolacha, vou no mercado, compro um pacotinho de bolacha cream cracker, por isso que eu falei cream cracker, né? Compro um pacotinho de bolacha, chego aqui na igreja no domingo, trago um litro de leite da minha casa. Antes eu nem tomava café, por mais de 30 anos, aos domingos, eu sempre jejuei. Agora eu não estou mais conseguindo jejuar tanto assim, que me dói meu estômago, às vezes eu estou ficando velho, Gilberto. Você também, meu filho. E aí eu tomo um cafezinho aqui, faço o meu leitinho lá, abro meu pacotinho de bolacha que dura umas 3, 4 semanas, com meia dúzia de bolacha, venho para o culto, feliz da vida. Estou vivo, tenho saúde. Tudo bem, né? Dói o estômago às vezes se eu ficar 3 dias sem comer, porque também às vezes não obedeço o horário. Tenho evitado de comer besteira, né? É importante isso daí. Se eu comer coxinha, empadinha, essas coisas aí também não é tão saudável. Me desculpe os irmãos que vendem coxinha, empadinha. Venda para os outros. Mas enfim, a gente sabe, não é verdade? A gente sabe, o meu alvo, eu já falei para vocês, o meu alvo é chegar com 85 anos, se o Senhor quiser que eu fique aqui, com uma disposição de 20 para pregar a palavra, estudar a Bíblia, orar de madrugada, fazer a obra de Deus. Eu não tenho pensamento, vou me aposentar, vou me jubilar, não vou jubilar no céu só, né? Então eu estou feliz demais, empolgado demais. Esses dias eu estava falando com um amigo meu, presidente de uma igreja muito grande no Rio de Janeiro, de uma denominação, e já preguei dezenas de vezes lá no Rio com as igrejas deles, em congressos deles, e ele já está um pouco mais velho do que eu. Ele falava para mim, Edson, eu não estou com esse ânimo todo. Eu falei, pois eu estou me sentindo como se eu tivesse 20 anos de idade. Eu estou empolgado, animado, querendo orar, jejuar, buscar a Deus, mas às vezes eu não aguento jejuar mais 5 dias, 6 dias, uma semana. O que eu vou fazer? Mas Deus sabe o que eu consigo fazer e não. Eu faço de coração. Agora, o diabo, ele vem principalmente nas madrugadas, né? Que ele gosta da noite, de falar com a gente de noite, acordar você do sono, né? E falar as dificuldades e a grandeza dos problemas, e desviar os meus e os seus olhos da grandeza de Deus, a olhar para os peixes e pães que nós temos em nossa mão, e não olharmos para a grandeza de um Deus que tudo pode, de uma maneira tremenda, fazer em nossas vidas. E até hoje ele fez isto, não é verdade? Agora, você acha que a história, meu Deus, falando muito aqui, você acha que a história acaba aí? Não, a Bíblia diz, olha só, a Bíblia diz que quando aconteceu o milagre, eles pegaram os pães, a Bíblia diz lá em João que, João 6,14, vendo pois os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E a Bíblia diz, sabendo Jesus que vinham para pegá-lo, para fazê-lo rei, saiu, foi para o monte, sozinho. Quando as pessoas viram esse cara aí, ele cura os doentes, ele expulsa os demônios, ele dá comida para a gente dessa maneira, ele é o nosso rei. Vão tirar Herodes, Antipas, que matou João, e vão colocar ele no lugar. E Jesus, sabendo disto, ele se retira e vai para o monte. A noite vem, escurece, e quando está declinando o dia, já o sol já se foi, Jesus desce do monte, entra no barquinho com seus amigos e volta
descanso nenhum, né? Qual foi o descanso aí? Volta para o outro lado do mar, provavelmente para Cafarnaum, que foi a sua base, agora não é mais a sua base, mas ele volta para o outro lado do mar de noite, olha só, de noite. Eu fico cansado quando eu coloco o dia de Jesus. Jesus teve uma vida cansativa. Chegando do outro lado lá, a Bíblia diz o seguinte, que no dia seguinte, só para continuar a história, lá no Evangelho de João continua a história. No dia seguinte, o povo, muita gente ficou ali, naquela região de Betsaida. E voltaram ao lugar onde Jesus tinha feito um milagre, e não encontraram e não viram o barquinho de Jesus ali. E então eles falaram, vamos passar para o lado de lá. E foram pela terra até Cafarnaum. Chegando lá, encontram a Jesus lá. Multidão. E Jesus prega um sermão para eles. E Jesus fala para eles o seguinte: vocês vêm atrás de mim por causa do pão que eu multipliquei para vocês. Mas eu quero falar de um pão hoje. O tema do meu sermão vai ser o pão que vai saciar a tua fome para sempre. E tem um pão que vocês precisam comer, ele vai satisfazer para sempre vocês. Na verdade, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida, eu sou o pão. Se vocês comerem da minha carne, beberem do meu sangue, vocês não vão ter mais sede e nem vão ter mais fome. Jesus estava dizendo, se vocês comerem das coisas que eu dou para vocês, nunca mais vocês vão ter necessidade de outro tipo de pão espiritual que vocês andam atrás. Mas a Bíblia diz que Jesus, pregando aquele sermão, eles começaram a entortar o nariz e começaram a sair, ir embora. E muitos dos seus discípulos, a partir dali, não andavam mais com ele. De maneira que Jesus virou para os 12 e perguntou para eles, e vocês também querem me abandonar? E Pedro, ousado, falou, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Sabe, queridos, a partir daí, as multidões não seguem mais Jesus. Esse foi o último grande milagre na Galileia. Jesus foi embora, foi para Tiro e Sidom, depois cruza a Galileia indo para Decápolis, nas terras dos nazarenos, e depois desce para a Judéia. E a Galileia teve a sua última oportunidade. Jesus depois vai falar, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem sido feitos os milagres, os sinais que fizeram no meio de vós, eles teriam se arrependido há muito em pano de saco e de cinza. Mas eu digo para vocês que no dia do juízo vai haver menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Sabe por quê? Porque a quem muito é dado, muito é exigido, meu amado. Evidentemente que um juízo maior vai haver por você que tem me ouvido pregar a palavra de Deus por muitos anos, do que por aquele que está lá no Camboja, que ouviu um sermão na vida, que não ouviu nada. Com certeza no dia do juízo o rigor para ele vai ser menor do que para você que ouviu. Só para eu terminar aqui rapidamente, algumas lições. Primeira delas, às vezes Deus interrompe os nossos planos para fazer algo maior. Você acredita nisso, meu amado? Eles foram para descansar, mas na cabeça deles era descanso, mas na cabeça de Deus era o maior milagre que eles iriam ver com seus olhos, meu amado. O maior milagre que eles viram é conseguir dar comida para tanta gente assim, a partir de um pedacinho de pão, de peixe. 2, os nossos recursos e forças nunca serão suficientes para que, olha só, para o que Deus quer fazer. Os nossos recursos e forças nunca serão suficientes para o que Deus quer fazer. Deus sempre vai querer fazer além. Deus sempre vai querer fazer mais do que aquilo que nós pensamos, imaginamos ou planejamos. Você faça o teu plano e Deus multiplica o plano por 10. Porque Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que abre portas maiores do que nós imaginamos em nossa vida. As portas que Deus tem para a tua vida são maiores do que possa passar na tua cabeça, meu amado. Você faz um
plano humano, mas Deus vem e muda as circunstâncias e faz alguma coisa para chacoalhar a tua vida. Os planos de Deus, Deus fala: eu sei bem os planos que eu tenho a teu respeito, planos de paz, para vos dar uma esperança e um futuro. É isso que Deus tem para nós. Terceiro lugar, nem sempre é um problema, pode ser apenas uma oportunidade. Aquilo que você chama de problema, Deus chama de oportunidade de milagres. Aquilo que eu chamo de nós estamos passando um momento difícil, Deus chama de oportunidade para operar algo tremendo e nos abençoar. Essa é uma palavra de Deus para mim e para você. Quarto lugar, Deus não fará o muito enquanto nós não aprendermos a agradecer pelo pouco. Porque Jesus deu graças quando ele tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos na mão. A multiplicação só vem depois que a gente aprende a ser feliz com o que nós temos em nossa mão. A multiplicação só vem depois que nós somos gratos a Deus pelo pouco que nós temos hoje. E formos fiéis a Deus no pouco que nós temos hoje. Agradeça a Deus pelo pouco que você tem, e o Senhor vai multiplicar na tua vida e vai fazer algo extraordinário. Se você tem pouco e você vive reclamando da vida, reclamando que não tem, você não vai ter e não vai ver o que Deus tem para fazer. Então aprenda. Você tem hoje o arroz e o chuchu, dê graças a Deus por isto. Hoje você tem um pão que está lá de 3 dias para você tomar o café, dê graças a Deus por isto. Hoje você tem uma coisa pequenininha, Senhor, obrigado porque o Senhor me dá o sustento, eu tendo que comer e vestir, eu estou com isto contente demais, demais, Senhor, eu estou feliz demais, porque eu tenho um pão para comer. Quando você agradece a Deus pelo pouco, Deus vai multiplicar para ser muito. E por último lugar, Deus sempre faz os milagres na medida certa. Deus sempre, Ele conhece os detalhes da sua vida, Ele sabe exatamente o que você precisa, Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele não quer fazer para sobejar, para que você não deixe de confiar nele amanhã. Ele não quer fazer de uma maneira que você tenha pão agora por 1 ano, e você fala, bom, eu tenho pão por 1 ano. É ótimo ter pão por 1 ano, mas a gente tem que tomar cuidado, e Deus nos ensina a guardar para o futuro, mas a gente tem que tomar cuidado para não fazer do pão a esperança da nossa vida, não colocar a nossa fé no pão, a não colocar a nossa fé no que nós temos, porque o que nós temos hoje, facilmente nós podemos perder amanhã, meu amado. De repente vem uma crise mundial que ninguém estava esperando, como a pandemia veio, e a loja fecha, o dinheiro da poupança eu tenho que gastar esses meses e vai embora. E pode acontecer. Onde está a minha fé? A minha fé está no meu emprego, a minha fé está no meu dinheiro guardado, a minha fé está no que eu consigo guardar para a minha vida inteira, a minha fé está na minha casa que Deus me deu e que eu posso dormir nela. Se eu der a minha casa, eu não vou ter mais onde dormir. A minha confiança está nisto, ou a minha confiança está num Deus que é poderoso para suprir cada uma das minhas necessidades na hora certa, meu amado, na hora certa. Deus vai dar aquilo que você precisa na hora certa. Então confia em Deus e descansa. Acalma o teu coração. Não seja como Betsaida. Não perca a oportunidade de confiar em Deus e de ver milagres. Exercita a tua fé quando você não vê saída, quando você não sabe para que lado vai correr. A melhor coisa é trancar a porta do quarto, correr para Deus e orar. Quantas vezes eu falei isso para vocês? Eu entrei no quarto me sentindo gafanhoto na terra dos gigantes, e saí do quarto sentindo o gigante na terra de gafanhotos. Entrei no quarto sentindo pequenininho, saí do quarto sentindo um gigante. O melhor lugar para você crescer em Deus é com a palavra e com os joelhos, meu amado, no chão, buscando ao Senhor. E Deus vai fortalecer a sua vida. E nunca, jamais vai abandonar você, porque Ele prometeu isso na sua palavra. Amém, meu amado?